Olá, somos acadêmicas do 5º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje viemos trazer algumas informações a respeito de uma doença relevante, a cirrose hepática de etiologia alcoólica, ou seja, a cirrose do fígado causada pelo consumo excessivo de álcool. A cirrose é um processo que acomete todo o fígado, no qual suas células, denominadas hepatócitos, são substituídos por tecido fibroso pela deposição de colágeno, como resposta à agressão ao órgão. Vários fatores podem levar a essa agressão, e o abuso de álcool é um deles. Sendo assim, quando o álcool é o causador da cirrose, a denominamos de cirrose hepática de etiologia alcoólica. Essa doença é grave, uma vez que a perda de células do fígado substituídas por fibrose, que é um processo de cicatrização das lesões geradas pelo álcool, geralmente é irreversível e gera uma redução gradual da função hepática, o que muitas vezes culmina na necessidade de transplante para o tratamento. Essa doença acontece porque todo o álcool que a gente ingere é metabolizado pelo fígado e como ele é uma substância tóxica, ele vai lesar esse órgão. A partir desse consumo excessivo, em um primeiro momento, nosso fígado tem dois caminhos. Ou ele vai evoluir para uma esteatose, que está mostrada na figura à esquerda, que é o depósito excessivo de gordura no fígado, que vai fazer com que ele perca a sua função, ou ele vai evoluir para hepatite alcoólica, que é uma inflamação desse órgão. Em ambas, o fígado perde sua função, mas mesmo assim ainda é um quadro reversível se parar de consumir o álcool em excesso. Contudo, se essa lesão persistir, vai desencadear um processo de cicatrização contínuo, que vai fazer com que os hepatócitos sejam substituídos por tecido fibroso. Esse processo já dificilmente consegue ser revertido, e ele é chamado de cirrose, que é quando a gente tem a perda de função desses hepatócitos. Para a sua prevenção, é importante ressaltar que existem alguns fatores que predispõem à doença que não podem ser alterados, como a maior susceptibilidade das mulheres e características genéticas próprias de cada pessoa relacionadas ao metabolismo do álcool. Porém, sabe-se que um consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uma alimentação gordurosa contribuem muito para o desenvolvimento dessa cirrose. Um consumo maior de 80 gramas para os homens, ou seja, cerca de 3 latas de cerveja, e 20 gramas para as mulheres, todos os dias, durante 10 anos, está associado à cirrose hepática. Apesar de ser sabido que um consumo de álcool contínuo, ou seja, todos os dias, ser um grave fator de risco, não existe consenso a respeito da quantidade de álcool ingerida que possa levar à doença, já que muitos fatores parecem estar envolvidos. Assim, é importante estar atento às doses padrões e identificar precocemente o consumo excessivo. O paciente com cirrose hepática pode permanecer sem sintomas por vários anos, mas quando eles surgem são principalmente anorexia, que é a perda ou ausência de apetite, emagrecimento, icterícia, que é quando a pessoa fica com o corpo todo amarelado, inclusive os olhos, dor na barriga, eritema palmar, que é quando a palma da mão fica mais vermelha, atrofia testicular, que é quando o testículo diminui de tamanho, ginecomastia, que é o crescimento das mamas, teleangiectasias, que são vasos sanguíneos que ficam aparentes, dilatados na pele, esplenomegalia, que é o aumento do tamanho do baço. Quando a doença já está mais avançada, o doente pode apresentar hipocratismo digital, que é o dedo com as pontas mais redondas, mais cheias, semelhante a uma baqueta de tambor, hematêmese, que é o vômito com sangue, e melena, que são as fezes com sangue. Circulação colateral, que é uma adaptação do corpo para nutrir o órgão. Hálito hepático, que é um hálito com cheiro de terra molhada. E edema de membros inferiores, ou seja, inchaço nas pernas e pé. Além disso, pode apresentar ascite, que é a famosa barriga d'água, manifestações de encefalopatia hepática, que são sintomas neurológicos que podem se manifestar desde uma ansiedade, apatia até o coma, e por fim, o paciente pode falecer muitas vezes devido ao sangramento, que ocorre pelo vômito e fezes com sangue, ou por uma insuficiência hepática, que é a perda da função do órgão, ou por uma hipertensão portal, que é o aumento da pressão sanguínea na veia porta, principal veia que nutre o fígado. Além disso, também pode falecer devido a infecções dessa região. Então aqui nessa primeira imagem a gente vê o que é o bacteamento digital.
Na segunda imagem, a gente vê o eritema palmar, que é justamente essa palma da mão mais avermelhada. E na terceira imagem, a gente vê o que é a icterícia, que é essa coloração da pele e olhos mais amarelados. Nesse slide, na primeira imagem, a gente vê o que é a teleangiectasia, que é justamente essas artérias mais aparentes. A gente vê o que é a ascite, que é a barriga d'água, na segunda imagem. E na terceira imagem, a gente tem uma representação da ginecomastia. O que devo fazer se apresentar os sintomas? Os pacientes que apresentarem os sintomas descritos anteriormente devem procurar assistência médica no centro de saúde mais próximo ou, em caso de sintomas graves, como a icterícia grave, hematemesis e melena persistentes e sintomas neurológicos, o paciente deve procurar um pronto atendimento ou o hospital. A diminuição do consumo de álcool também é recomendada para evitar a progressão da doença. A análise da história clínica do paciente é muito importante para o diagnóstico, que provavelmente relatará um etilismo pesado com anos de evolução. Além disso, um bom exame físico pode auxiliar nesse diagnóstico, como perceber a presença de teleangiectasias e ginecomastia, entre outros sintomas. Basicamente, os exames laboratoriais são feitos dosando enzimas e substâncias no sangue. No caso da cirrose de etiologia alcoólica, essas substâncias vão estar em valores alterados, evidenciando lesão e diminuição de função do fígado. O hemograma pode demonstrar anemia em alguns casos. Exames de imagem podem ser solicitados para auxiliar no diagnóstico, podendo evidenciar hipertensão do sistema porta, que são os vasos da região do fígado, e a ascite, que é a presença de líquido livre no abdômen, o chamada barriga d'água. A biópsia hepática é o exame padrão ouro para o diagnóstico da cirrose hepática. Ela é capaz de confirmar a doença, identificar a causa e avaliar a extensão do comprometimento hepático. É muito importante destacar que nenhum paciente está sozinho e todos têm o direito de buscar ajuda e serem tratados com cuidado e respeito pelos diversos profissionais de saúde. Além disso, o tratamento envolve a prevenção de complicações e melhora dos sintomas. No entanto, quando o acometimento do fígado é muito avançado, a única opção é o transplante do órgão. Muito obrigada pela atenção e espero que tenha sido de bom aproveito para vocês.